Cada pessoa que conheceu o Brasil certamente sairá do Brasil com uma imagem melhor do que a imagem que ele entrou no Brasil. E eu acho que poucos países do mundo têm a diversidade que tem o Brasil para mostrar ao mundo. Eu digo sempre que quando a gente assiste a Copa do Mundo, e eu disse aqui ontem, nesse mesmo palco, que quando você vê o time da Alemanha entrar em campo, com exceção do Cacau agora, que é um brasileiro naturalizado alemão, você só vê alemão. Quando você vê entrar o Japão em campo, você só vê japonês. Tem um brasileiro japonês, o Paulo Tanaka, que marcou um gol a favor e um gol contra, entendeu? Quando você vê a Coreia do Norte ou a Coreia do Sul entrar em campo, a diferença é que um é mais alegre do que a outra. Eu não sei, aquele rapaz chorava tanto quando tocava o hino da Coreia, eu acho que ele estava com medo de voltar. Mas é tudo a mesma coisa. Eu assisti o jogo Itália e Sérvia ou Itália e Croácia, em que nem no banco de reservas e nem no campo tinha um único negro. E assim você vai vendo que são poucos os países que têm essa diversidade de raça, essa diversidade cultural que tem o Brasil. Então o Brasil teve uma mistura extraordinária, que é a mistura do índio, do negro e do europeu. E deu essa gente bonita como eu. Que se não tivesse outra razão para vocês ir ao Brasil, teria a beleza das mulheres e dos homens do meu país. E quando eu falar de beleza, vocês têm que compreender o seguinte, meu filho. Para cada sapo tem uma sapa. Então, ninguém fica sem o seu par. Então, a beleza também é vista de várias formas. E no Brasil você vê de muitas formas. Eu sinceramente duvido que tenha um país com a mega diversidade da culinária que tem o Brasil. Tem país que a gente viaja, quando a gente quer pedir uma comida diferente, a gente pede la carte. Ou seja, com um bife com batata frita. No Brasil, você, em cada estado que você chegar, você vai encontrar uma culinária diferente. Alguns estados, e aqui vou dizer, como a Bahia, que talvez seja a mais rica culinária do país, junto com Minas Gerais e junto com o estado do Pará, o cidadão que for à Copa do Mundo e for para o Pará, e ele comer um pato no tucupi, nunca mais ele vai deixar o Pará. Nunca mais. Porque ele vai gostar. Bom, isso tudo são coisas que devem motivar as pessoas a visitarem o Brasil. Agora, companheiro ministro e companheiro Janine, presidente da Embratur, essa semana, eu preciso ser muito sincero, porque às vezes a sinceridade dói, mas ela é melhor do que uma mentira que não dói.
Eu fui esses dias lançar um programa de cinema lá em Lusiânia. E foi uma coisa muito interessante, porque todo mundo culpa todo mundo pelo fracasso do cinema. Achei fantástico. Todo mundo culpa todo mundo. A única coisa que a gente não pergunta é o seguinte: por que o cidadão não vai ao cinema? Ou por que o cidadão não faz um cinema? E a gente não tem resposta. Eu comecei a brincar com os nossos companheiros e dizer o seguinte: olha, primeiro, nenhum empresário comunista ou socialista, sabe, vai fazer um cinema se ele não der lucro. A primeira razão para alguém fazer um cinema é para ele dar lucro. Se não der lucro, ninguém vai fazer cinema. Se o Estado fizer cinema, vai ter prejuízo, além de ter uma quantidade de burocrata trabalhando no cinema, que vai ficar muito caro. Então nós temos que motivar as pessoas a fazerem o cinema ser lucrativo. E aí é saber como tirar um casal de casa. Como tirar o marido e a mulher de casa para ir para o cinema. Ou seja, como tirar um casal de jovem de casa para ir para o cinema, se você não oferecer para ele múltiplas oportunidades na hora que ele sai de casa. Porque às vezes ele tem que pegar um carro, tem que ir no estacionamento, quando ele vai buscar o carro roubaram, ou seja, tem que ter alguma coisa para ele comer perto do cinema, tem que ter alguma coisa para ele fazer, porque se for apenas para ir para o cinema, se ele tiver uma televisão dessas que eu vi agora, 3D, ele não sai por nada desse mundo. Ele fica no sofá, pedindo as coisas para a mulher. Me dá geladeira, me dá água, me dá cerveja, me dá uísque, me dá limão, ele fica em casa. Eu estou contando esse caso do cinema, que é uma coisa que a gente precisa, Eduardo, se preocupar. Como é que você vai levar o cinema na periferia do Rio de Janeiro? Como é que a gente vai fazer um cinema no Complexo do Alemão? No Pavãozinho? Nós precisamos levar e garantir que ele só vai ver cena de violência lá dentro no filme. Que fora não vai ter cena de violência. Então nós precisamos garantir também segurança para as pessoas. Hoje, e não é no Brasil, é no mundo inteiro. É no mundo inteiro. E depois que não sei quem foi o sábio, antigamente o cara para ser sábio estudava muito, mas agora tem um cara que inventou a pirataria. Ou seja, o filme não é nem anunciado, já está pirateado. Às vezes o cidadão assiste, não entende nada, mas como foi barato, valeu. Então eu penso que o desafio que está colocado no cinema está colocado por tudo isso. Nós estamos no continente africano. Nós vamos ter uma overdose de atividades esportivas entre 2013 e 2016. Primeiro, em 2011 nós vamos ter Olimpíadas Militares. Certamente vocês não vão querer ir nessa, mas vai ter 6.000 atletas. Vai ter 6.000 atletas que têm família como nós temos e que portanto querem ir e que portanto vai ter muita gente. Em 2013 nós vamos ter a Copa das Confederações, que é aquela que o Brasil ganha para enganar a gente pensando que vai ganhar outra. Depois a gente vai ter a Copa do Mundo em 2014. É quando você pensa que terminou tudo, vai ter a Copa das Américas. Aí quando você pensa que terminou tudo, vem em 2016 as Olimpíadas. E antes vai ter junto praticamente a Paralimpíadas,